Olha, gente, a polícia demoliu uma estrutura de luxo no Rio de Janeiro que servia de pousada de férias. Pois é, pousada de férias para traficantes cearenses escondidos por lá. De volta, Ricardo Lima, para contar toda essa história para a gente. Ô, Ricardo, nós já tínhamos mostrado, inclusive, aqui, essa estrutura, né, toda que eles tinham ali à disposição, mas agora a polícia decidiu botar abaixo. A casa caiu realmente, decidiram aí demolir aí toda essa estrutura, essa colônia de férias, né, dos criminosos aqui do Ceará, não é isso? É isso, Ronaldo. Eu vou só lembrar aqui o nosso telespectador que no dia 31 de maio foi realizada uma operação lá na Rocinha e os criminosos fugiram. Cerca de 70 traficantes portando fuzis conseguiram se antecipar ao acesso da polícia quando os militares estavam se organizando no início da entrada do Morro da Rocinha, na zona sul do Rio. Eles tomaram conhecimento e fugiram pela mata. Essas imagens foram inclusive gravadas por drones da inteligência das polícias do Ceará e do Rio de Janeiro. E eles fugiram deixando para trás toda essa estrutura que a gente está vendo. O respeito aos criminosos da região lá é tanto por parte das pessoas que ninguém ousou a tomar uma cerveja das muitas que estavam lá nas várias geladeiras e freezers que foram encontrados pelos policiais por ocasião dessa operação que esvaziou o Morro da Rocinha. A polícia tinha saído desocupada a Rocinha, mas eles sabiam da necessidade de fazer o que já fizeram anos atrás, no Complexo da Maré, por exemplo, onde um imóvel desses, pertencente ao traficante Johnny Bravo, também foi destruído após o local ser ocupado pela polícia. O fato é que hoje houve uma mobilização do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, Polícia Civil, da Polícia Civil Cearense também e do Ministério Público do Ceará, que foi de onde partiu toda essa operação para se chegar até esse local, lá na Rua Dionéia, no Morro da Rocinha, onde os criminosos do topo do morro tinham uma visão privilegiada. Lá tinham sido erguidos 3 imóveis, um de 3 andares, que tinha inclusive uma piscina no último andar, que o pessoal costuma chamar de rooftop, né, que é uma área de lazer no telhado. Essa residência era inclusive chamada lá no Morro da Rocinha de República do Ceará, porque ela foi erguida para acolher os traficantes do Comando Vermelho aqui no estado do Ceará, que estavam abrigados lá no Morro da Rocinha para fugir da prisão por parte da polícia, já que tinha um mandado de prisão em aberto aqui pela Justiça do Ceará, e foi por isso que essa operação foi desencadeada pelo GAECO do Ministério Público, pela Draco aqui do estado do Ceará, que conseguiram todas as informações privilegiadas, provas e inclusive mensagens que foram obtidas por meio de aparelhos celulares apreendidos aqui no estado e que acabaram norteando as investigações que resultaram na localização desses suspeitos. Que eles estavam no Rio de Janeiro, todo mundo sabia, o local exato é que ninguém sabia. E aí, a partir do momento que foi autorizado novamente pelo STF a incursão de policiais utilizando fuzis nas comunidades do Rio, essa operação foi desencadeada e, após isso, eles fugiram. Havia necessidade de destruir todo esse QG do crime organizado lá na região e, por esse motivo, operários estão trabalhando, fazendo inclusive um trabalho braçal, Ronaldo, porque as máquinas pesadas que poderiam destruir isso em segundos, elas não tiveram acesso à parte do topo do Morro da Rocinha e por esse motivo é na base da marreta que se derrubam os imóveis. Além da República do Ceará, como era chamado, né, esse prédio que abrigava os cearenses que são lideranças do crime organizado aqui no estado, ainda havia mais 2 imóveis, um de 2 andares e outro de 7 andares. Esses últimos 2 estavam com a estrutura comprometida por causa da possibilidade de desmoronamento das encostas, por causa do desmatamento que foi feito lá na região, muito provavelmente a serviço do próprio crime para continuar construindo. Afinal de contas, cada uma das pessoas que morava lá, desses líderes, pagavam aproximadamente R$100 mil de aluguel para ter acesso a todo o luxo que foi encontrado. Cozinhas gourmet, piscinas, academias de ginástica,
visão panorâmica para a praia de São Conrado. Aliás, os 3 imóveis estão avaliados em aproximadamente 6 milhões de reais. Os traficantes tinham tudo de bom e do melhor no local, sequer precisavam descer o morro em busca de alguma coisa, porque lá em cima eles tinham tudo, inclusive segurança armada e armada com fuzis, porque nem mesmo alguns moradores tinham acesso a essa região que era demarcada lá para a moradia dos integrantes da organização criminosa. A imprensa está destacando muito, a imprensa nacional, que as construções eram irregulares, mas eu acho até redundante dizer, né, porque o crime não vai procurar fazer nada legal. O mistério do crime é o irregular. Imagina se eles iriam à prefeitura em busca de um alvará para realizar uma construção no local como esse. Está tudo sendo demolido, começou hoje no início da manhã, mas não tem data para acabar em razão desse trabalho que é realizado de maneira braçal por funcionários de uma empresa que presta serviço para a Prefeitura do Rio. Trabalho acompanhado pelas polícias civil, militar, guarda municipal, todas as forças de segurança para garantir que tudo aconteça dentro da mais absoluta tranquilidade. Hoje houve impacto no atendimento de postos de saúde lá no Morro da Rocinha. Não abriu por medo, né, de que pudesse haver algum confronto, mas isso não aconteceu. E o outro que abriu quando tomou conhecimento da situação e que o outro havia fechado, também fechou as portas e a população da Rocinha ficou sem os serviços médicos lá na região por ocasião desse trabalho que é realizado em conjunto entre os Ministérios Públicos do Estado do Ceará, do Rio de Janeiro, as polícias do Ceará e do Rio e o setor de engenharia da Prefeitura do Rio de Janeiro, que também trabalha nessa ação, fiscalizando o serviço de demolição dessas residências, desses palácios que foram construídos em uma área privilegiada para os criminosos e com uma vista muito privilegiada também para uma das cidades mais bonitas do Brasil, Ronaldo. Pois é, e o Cidade Alerta está bem, né, americanizado aqui hoje. Está pensando o quê? Olha lá, botaram ali, ó, no GC, ó, na sua tela, ó, Justiça manda demolir rooftop. Rapaz, eu fiquei curioso, viu, Ricardo? Eu confesso que eu fiquei curioso e tive que pesquisar aqui. Isso é coisa do Paulo. Isso é coisa do Paulo, o nosso produtor, gente. Ele é todo americanizado. Pense, eu vim pesquisar o que é então. Topo do telhado, espaço de lazer, conveniência, pois é, entretenimento e tudo, a custas de quem? Da pessoa que usa, os usuários de drogas, aqueles que vende a porta de casa, viu? Que vende a janela, olha só, o luxo, bebidas, né, que não acabava mais, geladeiras, piscinas, milhões, viu, gente? Milhões aí, ó, a custa das pessoas que estão se matando, que estão aí viciadas, né, destruindo o seu lar, a sua casa, a sua dignidade, a sua vida. Olha aí, geladeira, água não faltava, ó, 4 caixas d'água, ali geladeira, freezers, tudo, fogão, tudo de primeira. Esse era o espaço de lazer, né, como diz aqui o nosso produtor Paulo, rooftop, ali aqui do Ceará, dos traficantes do Ceará, que iam passar suas férias, curtir férias na Rocinha, onde vem todo tipo de armamento que tem vindo aqui, entrado no Ceará, que tem vindo aí também da Rocinha, por conta aí dessa aliança de facções aqui do Ceará com as facções do Rio de Janeiro. Marreta tá comendo, hein? Tá sendo tudo demolido, tudo sendo colocado abaixo aí, nesse espaço de lazer aí dos traficantes aqui do estado do Ceará. Parabéns à Justiça, parabéns à polícia, continuem trabalhando, continue aí, né, lutando em favor aí das pessoas que lamentavelmente têm sido vítimas. Na verdade, os usuários são vítimas aí, né, desses criminosos que matam, que mandam matar. Basta dever 1 centavo, uma moedinha, eles mandam aí passar bala, passar a navalha, lamentavelmente. Agradeço a você, Ricardo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar novamente ou novidades, pode me chamar.